Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na adolescência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Se gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e assina a minha newsletter para ficar sabendo das novidades. E entra para o grupo de WhatsApp que criei para juntar um pouquinho mais as pessoas que gostam desse canal. Agora, se for para falar de política, religião e futebol, por favor, nem entra. Valeu? Os links estão aqui embaixo. O assunto do vídeo de hoje ainda é um grande tabu, mas eu acho que a gente precisa continuar falando sobre ele, o suicídio. Eu conversei com a psicóloga Suelen Neves, que deu sua contribuição continuando a falar sobre o tema. Eu sou Suelen Neves, sou psicóloga clínica, psicoterapeuta. Também atuo como psicóloga institucional, social, numa instituição que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O 10 de setembro, ou Setembro Amarelo, foi uma data criada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para alertar e conscientizar sobre o que é o suicídio. O suicídio, na verdade, é um estado psicológico, a pessoa que está numa situação de vazio, de angústia, de sofrimento psíquico, e acha que a solução para essas questões é a morte. A OMS criou essa data, esse Setembro Amarelo, para enfatizar a importância de se falar sobre suicídio e não ver isso como tabu ou como uma frescura, como fala o senso comum. Porque, de acordo com os dados da ONU, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo cometem um suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E é a terceira causa de morte em todo o mundo. Então é um assunto importante que entre a faixa etária de 15 a 35 anos, adolescentes e adultos estão cometendo suicídio. Então precisamos falar sobre isso, sobre um tema que é extremamente grave. Por que o suicídio é mais frequente nessa faixa etária de 15 a 35 anos? Bom, de acordo com os dados de pesquisa da ONU, da OMS, acontecem muitas questões envolvendo o desenvolvimento psíquico. 15 anos é a faixa de transição. Ela ou ele deixou de ser criança, está virando adolescente, está se preparando para ser um jovem adulto. Então, pressões da escola, ter um bom desempenho na escola, se preparar para uma possível faculdade, qual curso que eu vou fazer, pressões que tenham que entrar no mercado de trabalho, tenho que ter um emprego, faz sentido. Questões interpessoais, familiares, separação dos pais, o adoecimento, a perda de algum familiar, as questões com a crise existencial desse adolescente, jovem, adulto, o que eu vou ser, o que eu quero da minha vida, estou me sentindo perdido. Questões também se há algum transtorno psicológico, algum trauma, algum evento traumatizante. A dependência também alcoólica ou de drogas, dependência química, isso também influencia e entra como fatores para essa questão ser tão agravante nessa faixa etária, levando ao suicídio. E dentro do suicídio, existem 3 subcategorias. A primeira seria ideação suicida, que é o desejo, o pensamento em querer se suicidar. É nessa primeira etapa que o indivíduo ele vai verbalizar sobre o suicídio. Só o fato de pensar em acabar com a vida, essa é a ideação. Isso. Pensar ou sentir desejos, okay. Verbalizar sobre isso. Tá. E geralmente as pessoas têm uma questão de não valorizar essa fala, não dar importância a essa fala. Depois da ideação suicida, tem a tentativa do suicídio. Quando ele comete o ato contra a própria vida, ele tenta, muitas das vezes consegue ou não. É similar à automutilação, mas a automutilação está ligada a tentar aliviar essa ansiedade. Ele não faz na intenção de realmente cometer o ato contra a própria vida. E a última subcategoria é o próprio suicídio, onde a pessoa comete o suicídio e vai a óbito. Como identificar o comportamento suicida? Ele vai sempre verbalizar antes de tentar cometer o suicídio. Ele vai verbalizar muito, ele ou ela vai verbalizar muitas vezes. Então você pode perceber primeiro a linguagem corporal. Uma pessoa que está sempre franzindo a testa, sempre com os braços cruzados, sempre com um semblante muito triste, um choro frequente, está sempre se isolando, dentro de casa está sempre no quarto, não quer interagir com o outro. Isso são fatores que a gente pode identificar. Uma pessoa que tinha um comportamento ativo, tinha uma rotina e de repente houve uma mudança drástica de comportamento. Isso gera um ponto de atenção. Pessoas que verbalizam muito, eu quero morrer, a minha vida não faz sentido, eu odeio viver, eu sou um inútil, eu sou um fracassado, eu nunca vou conseguir nada na vida. São falas de propriedades, a gente tem que ficar atento como ponto de atenção. Bem diretas, né? Isso, são bem diretas. Agora, como é que eu ajudo alguém que está com essa ideação?
é não reduzir o sofrimento desse indivíduo. Se ele está verbalizando ou se o comportamento dele demonstra que algo não está bem, acolher esse indivíduo, ouvir. A primeira parte é acolher e ouvir. Não dizer, é mimimi, é frescura, quem quer se mata mesmo. É acolher, trazer suporte para que ele se sinta seguro e você possa encaminhar ele para o tratamento. E aí, esse tratamento, como é que vai funcionar? Pois é, como é que eu faço? Ir ao médico, conversar com ele sobre buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda de um psicólogo, psicoterapia, é de extrema importância. As medicações que o médico também vai passar, um ansiolítico, um antidepressivo, vai ajudar a estabilizar esse humor dele, para que reduza esse desejo, essa ideação suicida, esse pensamento pela morte. Mudança na rotina, ter hábitos mais de lazer, se divertir, atividade física, ocupar a mente. Tudo isso vai ser um combo para que esse indivíduo se estabeleça emocionalmente, se fortaleça emocionalmente e crie mecanismos de defesa para lidar e enfrentar esse embotamento afetivo, essa questão com o suicídio. Por que ainda é tabu falar sobre suicídio na infância e dentro das escolas e nos lares? Bom, se a gente for ver a nossa sociedade muito tempo atrás, ainda é um tabu falar sobre a morte. Primeiro pela questão da religiosidade. Então era pecado pensar em morrer, tentar o suicídio. Você vai para o inferno se você tentar contra a sua própria vida. Por isso ainda é um tabu. Outra questão, outro fator que faz a morte ser um tabu, porque é muito desconfortável falar sobre a morte. As pessoas têm medo da morte, evita falar sobre esse assunto. A questão do luto é algo muito doloroso. As pessoas preferem fugir desse assunto e também, às vezes, por conhecimento, falta do conhecimento. Como que eu vou abordar esse assunto? Como eu vou adentrar? Como eu vou falar com o outro? Às vezes o indivíduo que está passando esse processo não quer interagir muito, prefere se isolar, prefere ficar reservado. Mas é de extrema importância a gente falar sobre a morte, porque Freud fala sobre isso. Quando o indivíduo ele fala, ele se organiza internamente. Então esse indivíduo precisa ter essa rede de suporte, de apoio, de ser escutado, acolhido. Quando uma pessoa mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo ou de uma possível nova tentativa? Quando a pessoa ela tenta, né, o suicídio e ela sobreviveu, isso não quer dizer que ela está livre de uma possível tentativa. Ela poderá tentar outras vezes o suicídio. É necessário que ela seja acompanhada, né, como eu falei, por profissionais médicos, para avaliar se de repente é possível até uma internação, para que ela seja realmente acompanhada, assistida e tenha suporte para não cometer mais esse ato contra a sua própria vida. O suicídio está relacionado a uma pessoa portadora de algum transtorno mental ou uma pessoa aparentemente saudável, tranquila, também pode cometer o suicídio? Muitas pessoas que cometem o suicídio, elas estão num sofrimento psíquico, ligado a um diagnóstico de alguma patologia psicológica ou não. Uma pessoa aparentemente saudável, com uma vida tranquila, bem-sucedida, pode cometer o suicídio sim, porque o sofrimento é muito subjetivo, é dela. Depende de algum fator que ela está vivenciando na vida dela. Uma pessoa que tenta o suicídio ou pensa no suicídio, ela tem exatamente algum transtorno mental ou não? Olha, a pessoa que tenta ou pensa no suicídio, não necessariamente ela tenha, de forma diagnosticada, um transtorno mental, de personalidade, uma esquizofrenia, uma depressão severa, uma ansiedade generalizada, não necessariamente um transtorno bipolar. Às vezes ela está vivenciando um sofrimento que faz com que ela queira acabar com esse sofrimento dela e a única forma de acabar com isso, na mentalidade dela, é se matando. Não necessariamente, às vezes a pessoa é bem sucedida, aparentemente está bem, mas tem esse desejo de acabar com a própria vida porque não vê sentido em viver. O que fazer quando uma criança, adolescente ou jovem verbalizou o desejo de suicidar ou até mesmo uma tentativa? Tem uma frase aí no senso comum que levaram para um outro sentido político, mas eu vou encaixar ela na nossa entrevista. O choro é livre. Deixar essa criança chorar, esse adolescente chorar, dar voz para o sofrimento dele, ouvir, ter paciência, abraçá-lo. Às vezes você não vai saber o que falar, mas só abraçar. Dizer ele, eu estou com você.
Você não está sozinho. Vamos, eu vou te ajudar. Você não consegue marcar uma consulta, você não consegue ir no médico. Vou marcar uma consulta, vou no médico, vou numa emergência, no hospital de emergência. Você precisa de ajuda, eu estou aqui com você. Levar a segurança para esse indivíduo é fundamental, para que ele enfrente essa ideação suicida e não cometa mais o suicídio. Pessoas que ficam normalmente ameaçando esse suicídio, elas se matam? Olha, antes da pessoa de fato cometer, ela já tentou várias vezes. Então, às vezes na primeira vez não deu certo. E ela vai tentar até aquela angústia acabar. Geralmente não é na primeira tentativa. Ela vai verbalizar muito esse comportamento, esse desejo de se matar. E assim, existem várias formas. Pessoas tentam se envenenar, pessoas se queimam, pessoas se cortam, armas de fogo, tentam se atropelar. Existem várias formas. A gente precisa estar atento a isso, porque antes de ir para o ato, vai ficar no cognitivo, vai ficar, né, nessa mente. E aí depois ela vai começar a ir para a linguagem. E aí linguagem corporal e verbal. Então quem está próximo tem que estar atento a isso. Tem que estar atento com isso. Agora, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo e chegaram até aqui? Se é uma pessoa que está no processo de ideação suicida, pensando que a sua vida já não faz mais sentido, que está tudo dando errado, que tudo acontece com você, que você só pensa em morrer, eu digo para você, ainda há uma solução, procure ajuda. Existe o Centro de Valorização da Vida, você pode ligar para o 188, ligação gratuita. E lá existe um grupo de apoio para te ouvir, para te direcionar e para te auxiliar a enfrentar esse processo tão doloroso. E se você conhece alguém que está com esse comportamento, que está com esse pensamento, não julgue, não reduza o sofrimento dessa pessoa. Tente ajudá-lo. Tenha empatia, tenha paciência, tenha esse olhar de amparo, esse olhar carinhoso. Ofereça suporte para aquele que no momento não consegue sozinho viver. É isso.